Olá, vamos falar de investimento, só que hoje vamos trazer aí um possível entendimento, né, de um fato relevante divulgado pela Americanas S.A. nesse último dia 13 de junho, em relação a todo aquele problema lá das inconsistências contábeis, enfim. Só para recordar um pouquinho a história, lá no mês de janeiro desse ano de 2023, estourou a bomba lá, né, com a notificação lá de que as Americanas tinham apresentado inconsistências contábeis, inclusive provocando ali a renúncia, né, do então presidente Sérgio Rial. Sérgio Rial, que fazia 10 dias que estava no comando da Americanas e já 10 dias depois acabou pedindo a demissão e, né, anunciou a questão das inconsistências contábeis. E aí o mercado entrou em polvorosa, mas que inconsistências contábeis são essas? O rumo de 40 bilhões e tudo mais. Bom, e aí, naturalmente, que a gente ficou aqui na expectativa da saída do balanço do ano de 2022 até dezembro. Até por quê? Porque as Americanas aí teriam que registrar que inconsistências eram essas, porque a coisa ficou muito vaga, né? Então, que inconsistências eram essas? E a gente só conseguiria ver a hora que publicasse o balanço. E aí ficamos aqui na expectativa de sair o balanço em 2022 e não saía. Inclusive o pessoal pedindo informação aqui mais atualizada e não tinha essa informação atualizada. E aí até que agora, nesse último dia 13, a Americanas S.A., através da sua diretora financeira de relação com investidores, a Camille Loyo Faria, divulgou esse fato relevante e já declarando, né, dentro desse fato relevante, que houve fraude, né? Então, que está constatada a fraude. Porém, como ainda não passou por auditoria e que estão refazendo todas as demonstrações contábeis anteriores, porque esse problema não foi questão de um trimestre, foi questão de diversos exercícios onde a prática vinha se mantendo, tá? Mas pelo menos ela já deu um indicativo de que prática era essa. E a prática que consistiu, pelo fato relevante, num rombo, né, de 21 bilhões e 700 milhões de reais, ela consistiu através de um item chamado verba de propaganda cooperada, né? E aí essa verba de propaganda cooperada foi utilizada ali para fazer toda essa questão da fraude. Moral da história: Americanas, ela pega financiamentos, pega empréstimos para recompor o seu caixa, para recompor a sua situação financeira e para não lançar todo esse valor como um endividamento dentro do seu balanço. Aí o que eles fazem? Eles fazem o lançamento dessas verbas, vem fazendo, né, o lançamento dessas verbas com uma redução de custo para tentar fazer com que a Americanas fosse lucrativa, e essa redução de custos reduzia automaticamente também a conta de fornecedores, e aí, consequentemente, não aparecia esse aporte de recursos ou esse endividamento, esse aumento do endividamento, né? Enfim, foi isso que foi divulgado. Inclusive, eu vou deixar aqui no vídeo o link, né, desse fato relevante para vocês terem uma ideia, mas eu vou fazer uma simulação aqui. Nós vamos pegar o balanço lá de setembro de 2022 e vamos recompor esses valores, de acordo com aquilo que está dentro do fato relevante, para você saber como ficará a situação das Americanas depois do ajuste dessa fraude, né, como foi divulgado no fato relevante. Então, para você saber como que vai ficar a situação das Americanas depois desses ajustes, eu trago para vocês aqui. Então, em primeiro lugar, vamos só repassar um pouquinho o fato relevante para você poder entender, e daí na sequência a gente trabalha com o balanço, já projetando esse balanço depois dos ajustes. Então, vamos ao fato relevante. Bem, então vamos tentar entender esse fato relevante que é divulgado no último dia 13 de junho de 2023, onde as Americanas se manifestam, né, a respeito de que pé está a apuração. Então, daí, relato aqui no fato relevante, né, que foi apresentado o relatório pelos assessores, que baseado em documentos entregues pelo Comitê de Investigação Independente. Então, eles estão com o comitê lá dentro, vasculhando todas as operações, para determinar exatamente quais inconsistências foram essas, né? E aí, naturalmente, que eles também citam aqui que os documentos que deram origem ao relatório demonstram ainda os esforços da diretoria anterior das Americanas para ocultar, né, do Conselho de Administração e do Mercado Geral a real situação do resultado patrimonial da empresa. Então, eles destacando que a diretoria anterior fez um esforço danado lá para ocultar todas essas informações. E as informações desse relatório associadas aos trabalhos de refazimento das demonstrações contábeis históricas
Então, o que eles estão fazendo? Refazendo todas as demonstrações contábeis, por isso que até então não saiu o balanço do ano de 2022, porque todas as demonstrações contábeis anteriores estão sendo refeitas. E aí, então, eles colocam aqui, ó, que foram identificados diversos contratos de verba de propaganda cooperada, instrumentos similares, o chamado VPC, que são incentivos comerciais que os varejistas geralmente utilizam com seus fornecedores para usar verba de publicidade para fazer a divulgação das Americanas e associado a algum produto de um fornecedor. E aí o que eles fizeram? Que teriam sido artificialmente criados esses contratos de propaganda para melhorar os resultados operacionais da companhia e foram lançados como redutores de custo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu comprei uma mercadoria para revender no valor de 100, aí eu vou usar 10 para fazer a propaganda. Então, eu desconto 10 do fornecedor que eu vou usar para fazer a propaganda. Então, quer dizer, o custo efetivo dessa mercadoria é 100 menos o 10 que eu estou descontando. É isso que, então, eles fizeram, que usaram esses contratos como redutores de custo, mas sem efetiva contratação com os fornecedores. Quer dizer, não havia nenhuma contratação, simplesmente foi lançado. Esses lançamentos feitos durante um significativo período atingiram números preliminares e não auditados o saldo de 21 bilhões e 700 milhões até o dia 30 de setembro de 2022, que seria então o rombo da empresa. E aí eles colocam aqui, as contrapartidas contábeis em balanço patrimonial desses contratos, né, que não tinham laço financeiro, se deram majoritariamente na forma de lançamentos redutores da conta de fornecedor, e aí também no valor de 17 bilhões e 700, e também 4 bilhões, eles lançaram aqui, tendo como contrapartida, lançamentos contábeis em outras contas do ativo da companhia. Então, o que ocorre? Nós temos 21 bilhões e 700 que as Americanas ocultou, quer dizer, reduziu o custo e reduziu lá na conta fornecedores. E 4 bilhões eles jogaram nas contas de ativo. E aí eles colocam mais adiante ainda, que em adição às operações de VPC, das verbas de propaganda cooperada, e como forma de gerar caixa necessária para a continuidade das operações da empresa, a diretoria anterior da companhia contratou uma série de financiamentos sem o aval ali das aprovações societárias, sem o aval das assembleias dos acionistas. Todas inadequadamente contabilizadas no balanço patrimonial da companhia em 30 de setembro da seguinte forma. Lá na conta de fornecedores, operação de financiamento de compra a risco sacado de 18 bilhões e 400 milhões de reais na conta fornecedores. E operação de financiamento de capital de giro, 2 bilhões e 200 também nas contas de fornecedores. Portanto, o que o fato relevante nos dá a entender aqui? Que foram feitos contratações de empréstimos aqui no valor de 18 bilhões e 400 e mais 2 bilhões e 200 para o giro da empresa, para a empresa ter recursos para continuar girando, e para que isso não aparecesse no balanço da empresa, a contratação desses financiamentos, então foi feita a operação aqui com a verba de propaganda cooperada no valor de 17 bilhões e 700. Portanto, a dívida da empresa, então, ela é 21 bilhões e 700 maior do que deveria, e consequentemente, como isso aqui foi reduzido no custo, teríamos que devolver isso aqui para o custo. Então, para que possamos entender como que isso aqui ficaria no balanço com essa correção, trago o balanço de setembro e fazendo uma correção já com esses lançamentos, que é o que nós vamos ver a seguir. Tá, então aqui pelo balanço agora das Americanas, né, então como a gente já havia mostrado, né, anteriormente, ele vinha mantendo toda uma regularidade, né, a empresa de 16, vai para 22, só para 44, 47, aí fecha lá nos 47 bilhões em setembro de 2022. Esses números aqui são os números oficiais que eles haviam apresentado no balanço lá de setembro de 2022. Então o que eles mostravam na época lá? Que eles tinham 8 bilhões em caixa, 5 bilhões e 300 a receber, 5 bilhões e 700 de estoque, 2 bilhões e 600 de tributos a recuperar e outros créditos de curto prazo. E aí toda aqui a parte de imobilizado também, imobilizado, intangível, totalizando então os 47 bilhões. As dívidas que eles retratavam lá no balanço, divulgado lá em setembro de 2022,
tinha uma dívida de 10 bilhões no curto prazo, 22 bilhões no longo prazo e 32 bilhões a dívida total, equivalente a 68,8% do patrimônio. Então ela vinha com 64, 58, 64, 68, tá? Então até dentro de uma normalidade. E o patrimônio líquido aqui, 5 foi para 9, 15, 14, também dentro de uma certa normalidade. E eles apresentavam também, dentro da DRE, a formação do resultado, um faturamento que saía de 6 para 10, para 22, para 18, né, porque passando o momento da pandemia que melhora o faturamento, e vinha com prejuízo, 318 milhões lá em 2019, 210 milhões em 2020, 543 milhões de lucro em 2021 e 446 milhões até setembro de 2022. Então esse aqui era o balanço deles, vinha até mantendo uma certa normalidade. Tá? Agora vamos ver o seguinte, se eles reduziram no custo as verbas de propaganda cooperada, então esse valor tem que retornar para o custo. Então o custo lá em setembro de 2022, que era de 13, com os 21 bilhões e 700, ele pula para 34 bilhões de custo. Então, se colocarmos esse valor que veio de longo tempo, então nós temos que recolocar em todos os balanços. E aí eu recolocar em todos os balanços, o custo aqui, praticamente, ele vira 34 bilhões até setembro de 2022. E aí, como nós temos aqui um faturamento de 18 e agora temos um custo de 34, não mais de 13, o prejuízo das Americanas pula para 22 bilhões 146 milhões de reais. Então, é o prejuízo que se acumulou ao longo do tempo aqui com mais 21 bilhões e 700, então isso aqui queria aparecer. E é isso que vai aparecer no balanço, quando eles divulgarem o balanço de 2022, com as correções. Então, esses 22 bilhões em prejuízo é o que vão aparecer, fora o período ali entre outubro, novembro e dezembro de 2022. Já na parte de passivo, o que acontece? Como eles reduziram a conta de fornecedores nessa operação, então os 5 bilhões que eles deviam para fornecedores, na verdade não é 5. Então nós temos que devolver os 17 bilhões e 700 que foi subtraído dessa conta. Então a dívida com fornecedores, 22 bilhões e 700. Então o que eles fizeram? Eles pegaram financiamentos junto aos bancos para captar o dinheiro e para a manutenção da empresa. E para que esse endividamento com os bancos não aparecesse, eles reduziram a conta de fornecedores. Então nós temos que ou devolver aqui para fornecedores ou devolver aqui para banco, aqui empréstimos e financiamentos. E aí, consequentemente, o endividamento que era de 32 bilhões pula para 50 bilhões de reais. E quando ele pula para 50 bilhões de reais, o endividamento ele passa a ser maior do que o ativo da empresa. Mais um detalhe também, que 4 bilhões eles lançaram indevidamente no ativo, né, como consta na nota explicativa. Não diz, no fato relevante, não diz exatamente em qual conta que foi lançado, mas vamos colocar aqui então que saiu do caixa da empresa. Então, se no caixa tinha 8, eu vou reduzir os 4 bilhões aqui da conta caixa. Tá? Então, com isso, o ativo da empresa cai de 47 para 43 bilhões de reais. Então, tá aqui, ó, retirando os 4 bilhões que foram lançados indevidamente no ativo, o ativo, na verdade, é de 43 bilhões, os bens e direitos que a empresa possui. E a dívida da empresa corrigida com os 17 bilhões e 700, essa dívida aqui ela pula para 50 bilhões de reais. E com isso, o endividamento, então, ele passa a ser superior a tudo que a empresa tem, e o PL das Americanas, que era positivo, passa a ser agora um PL negativo de 6 bilhões 994, com os 21 bilhões 700 aqui de prejuízos que passam a existir daqui para frente, prejuízos acumulados que passam a existir daqui para frente. Então, basicamente, ao fazer a correção das demonstrações contábeis, talvez não sejam exatamente nessas contas que serão mexidas, mas no total vai ficar assim. O ativo cai de 47 para 43, reduzindo aqueles 4 que foram lançados indevidamente, e o passivo ele passa a ser agora, no total aqui de endividamento, 50 bilhões de reais, com a entrada dos 17 bilhões e 700 aqui no passivo. E o resultado da empresa para 2022, que até então era um prejuízo de 446 milhões, com a entrada desses valores passa a ser de 22 bilhões. Não que esse prejuízo seja apenas desse último trimestre ou apenas o ano de 2022. Ele é um prejuízo que veio acumulado, né? E ao serem corrigidos,
os efeitos que eles vão causar são exatamente esses que nós mostramos aqui para vocês, talvez apenas com a alteração das contas que serão usadas, né, dentro dessas inconsistências, até porque ainda não está exatamente claro e até não foram auditados essas contas para a gente saber a verdade. Mas, enfim, aos pouquinhos as inconsistências começam a ganhar uma forma aqui e a gente já começa a ter uma ideia da proporção que irá tomar dentro do balanço das Americanas S.A. Então, entendido aí como que vai ficar a situação das Americanas depois desses ajustes aí. Naturalmente que pelo que foi mencionado no fato relevante também, os ajustes eles vão ser feitos em todos os balanços. Então, eles vão pegar os balanços lá de trás e vir ajustando todos os balanços para chegar até o presente momento. Então, o ajuste não será feito apenas num trimestre. São todas as demonstrações que eles vão reapresentar pelo que também está explicado no fato relevante. E naturalmente que também nesse fato relevante foi comunicado o afastamento de toda a diretoria, né, de todas as pessoas que possivelmente estariam envolvidas nessa fraude. E aí também nós temos ali agora uma discussão muito forte em cima das empresas que auditavam o balanço das Americanas de não terem observado isso aí. Então, como que vai ficar a situação das empresas de auditoria? Também agora as empresas de auditoria elas vão ter que se manifestar a respeito de toda essa situação, até por quê? Porque o maior patrimônio de uma empresa de auditoria é o seu nome, a sua credibilidade, né? E aí, consequentemente, esse episódio das Americanas aí, ele afeta em muito, né, a credibilidade dessas empresas de auditoria. Então elas também, na sequência, vão ter que se manifestar. Até agora não se manifestaram, até porque alegam que é sigilo, né, a questão de relacionamento com seus clientes, etc. Mas vai chegar num momento que as auditorias também vão ter que se manifestar. E o que é uma auditoria? A auditoria é uma empresa contratada para chegar na empresa, né, fazer a verificação de todas as demonstrações contábeis e atestar sua veracidade, quer dizer, verificar conta por conta e dizer é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro. Ou então vai dizer, ó, isso aqui não corresponde com a realidade. O balanço é verdadeiro, porém tem uma ressalva. Esse item aqui não corresponde com a realidade. Então a função da auditoria é justamente atestar que as informações que constam no balanço são verdadeiras e que retratam a situação da empresa. E como visto aqui que houve essa fraude, houve todo esse rombo de 21 bilhões e 700, e as empresas de auditoria acabaram não percebendo uma prática que vinha sendo realizada, né, ao longo do tempo. Então, a questão das auditorias também vai ficar bastante complicada aí. Então, vamos também ficar esperando uma manifestação por parte das empresas de auditoria para comunicar para vocês aqui. Mas, enfim, saindo mais informações das Americanas, a gente vai atualizando para você ficar a par do dia a dia, né, do que está acontecendo dentro de todo esse episódio aqui. Então, eu espero ter esclarecido aí todos os fatos para vocês e tendo mais notícias, a gente retorna aqui com mais informações das inconsistências contábeis nas Americanas S.A.